Bem, uma das maiores dúvidas do investidor iniciante na bolsa quando se vê os fundos imobiliários é como você pode analisar e escolher um deles para investir. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre isso, como você pode analisar os fundos imobiliários para escolher por conta própria qual é o melhor investimento a se fazer. Fala investidores, então futuros investidores, tudo bem? Eu sou Matheus e estou aqui para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, como eu já falei anteriormente, a gente vai falar um pouco sobre análise de fundos imobiliários. É um tema que é bem importante de você entender quando você vai entrar no mercado financeiro. Faz bastante tempo que eu não falo sobre aqui no canal, então no vídeo de hoje eu vim trazer aqui de uma forma mais completa e mais atualizada um vídeo bem antigo que já tinha por aqui, certo? Então eu já peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que você acha que merece receber esse conteúdo sobre investimentos para começar a investir junto com você, que isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para vocês, beleza? Dito isso, vamos de fato pro conteúdo. Então, bem, primeiramente, né, o que é um fundo imobiliário? Vou explicar aqui de forma bem rápida, porque com certeza você já sabe o que é. Mas é basicamente um investimento onde você dá o seu dinheiro para um fundo e esse fundo vai colocar o seu dinheiro, não, porque você compra uma cota onde ele já tem esse valor administrado meio que em caixa. E esse dinheiro que você dá para essa gestora, eles vão escolher quais são os melhores investimentos na visão deles, na visão do gestor, que é melhor o fundo aplicar para obter os melhores retornos, seja a longo prazo, no curto prazo, depende da estratégia do fundo, mas é basicamente assim, você investe seu dinheiro dando ele para uma gestora e a gestora vai saber onde é melhor colocar esse dinheiro para obter o melhor retorno, seja em imóveis físicos, no caso dos fundos de tijolo, que é uma classificação, seja em, por exemplo, papéis, títulos de renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, ou seja, você investir em um fundo que empresta o dinheiro que ele recebe para uma construtora, por exemplo, construir um prédio, aí no caso é um fundo de papel, no caso papel porque é o modo que a gente chama, é uma nomenclatura para os ativos do mercado financeiro. Então, antes de aprender a analisar, é importante a gente entender os tipos de fundos para a gente analisar da forma correta. Além dos fundos de tijolo, que são os que investem em imóveis físicos de fato, e os de papel, que investem em títulos do mercado financeiro, nós temos mais dois. Os FOFs, que são os Funds of Funds, ou seja, fundos imobiliários que compram cotas de outros fundos imobiliários, que aí no caso são bem similares aos ETFs da bolsa, que é um fundo bem grande que possui várias ações dentro. No caso dos fundos imobiliários é bem parecido, você vai comprar um fundo que possui cotas de diversos outros fundos da bolsa que o gestor acha que são os melhores para investir no fundo pelo motivo dele, claro. E também tem os fundos híbridos, que nada mais são do que um fundo que não investe em só um determinado tipo, seja só em imóveis físicos, só em imóveis de papel ou só outros fundos, né? Não só fundos. Mas enfim, a maioria dos fundos são híbridos. Mas claro, você pode ver, por exemplo, vendo a carteira do fundo, se esse é um fundo de tijolo ou então um fundo de papel. Porque, por exemplo, nenhum fundo, é bem difícil você achar um fundo que tenha todo o capital dele aplicado somente em um desses setores. É como um fundo, por exemplo, ter 80% do capital em imóveis, mais 20% em ativos relacionados ao mercado imobiliário, como por exemplo LCIs ou então CRIs. E aí você pensa, pô, esse fundo é um fundo de tijolo, porque se um fundo só investe 20% do capital em papéis, no caso, é errado a gente falar que isso é um fundo de papel. E sim, a gente é bom classificar o fundo de acordo com a maior parte dos ativos que ele tem. Então, por exemplo, se o fundo tem 70% em imóveis físicos, a gente pode considerar esse fundo já um fundo de tijolo e não um fundo híbrido. Fundos híbridos que de fato tem uma estratégia bem diversificada entre papéis e imóveis, já é um pouco mais raro, mas a gente acha bastante na bolsa, certo? Bem, dito isso aqui, cabe eu citar alguns princípios antes da gente ir para a prática de fato da análise dos fundos imobiliários. Primeiro, a gente tem que analisar os dividendos, afinal, um dos grandes motivadores para a gente investir nos fundos imobiliários são os dividendos, afinal é meio que um investimento que vai replicar um investimento clássico em imóveis, então a gente vai buscar o que? Receber dinheiro relativo aos aluguéis, então a gente quer ter esse retorno mensal e para isso cabe a gente analisar como é o pagamento do dividendo, se é mensalmente, a cada 3 meses, como é que está o retorno desse dividendo para os cotistas, se esse fundo aumentou o pagamento de dividendos nos últimos anos, como a gente vai ver aqui já. Então, o primeiro ponto que a gente analisa é os dividendos. Depois a gente pode olhar para alguns indicadores do fundo, como por exemplo, um que eu vou citar aqui é a vacância. Vacância é basicamente a parte vazia desse fundo. Então, imagina que um fundo tem, sei lá, 2 prédios que cada um deles tem 50 apartamentos. No total,
o prédio tem 100 apartamentos, ou seja, a capacidade total desse fundo é de 100 clientes de alugar 100 apartamentos. Se 5 apartamentos desses 100 estão vazios, sem ter ninguém alugando, a gente fala que a vacância física desse aluguel é de 5%. E outro indicador muito importante é a vacância financeira. Então vamos pensar o seguinte: 10 desses apartamentos tem um aluguel que custa 10 mil reais. Os outros 90 apartamentos custam, por exemplo, R$1.000. Então esses 10 apartamentos que custam 10 mil reais, você concorda comigo que é bem mais importante ele alugar esses 10 apartamentos que tem um valor bem maior, ou seja, tem uma representatividade financeira para o fundo maior, do que alugar, por exemplo, 10 dos outros que valem R$1.000. A gente não pode falar que se um fundo desse tiver um desses imóveis que são aluguel 10 mil, por exemplo, a vacância é a mesma do que um apartamento de 1.000. Obviamente esse apartamento que tem um aluguel maior vale mais. Então a gente fala que a gente usa a vacância financeira. Então, por exemplo, qual é a capacidade desse fundo? Aqui no caso desse exemplo que eu tô dando imaginário, seria de 190 mil reais. Então, por exemplo, se esse fundo ele não aluga um desses imóveis que é 10 mil reais, a vacância financeira seria de aproximadamente 1,9%. Me corrija se eu estiver errado aí, Furtado, mas eu acho que é por isso que eu tô fazendo essa conta aqui de cabeça agora. Mas então, pra gente ver se esses imóveis que estão vazios, que realmente é relevante no faturamento do fundo, ou então se às vezes essa vacância física não é tão relevante assim para o caixa do fundo, para o funcionamento desse fundo imobiliário. E claro, outro ponto que é muito importante da gente ver são os ativos. Então, se a gente vai investir em um imóvel na vida real, por exemplo, a gente vai querer saber onde fica a casa, se ela é bem localizada, como é que essa casa é por dentro. E nos fundos imobiliários não é diferente. Claro, a gente não vai estudar cada imóvel de um fundo imobiliário, como a gente estudaria uma casa para a gente comprar. Mas é muito importante que a gente veja onde esse fundo possui os imóveis, onde esses imóveis são localizados, se às vezes esses imóveis são muito localizados em uma área que é próxima, ou então se o fundo tem uma diversificação geográfica interessante. Então esses são alguns pontos que são essenciais na nossa análise de fundos imobiliários, que a gente vai ver aqui na prática no Status Invest, que é um site que eu gosto bastante de usar para análise de fundos imobiliários, pois disponibiliza bastante informações e de forma bem simples e objetiva. Claro, não estou recebendo nada do Status Invest, estou falando aqui porque eu gosto de usar o site, beleza? Então vamos aqui para a tela do computador. Bem, então a gente já tá aqui no Status Invest. Eu abri qualquer fundo aqui, abri o KNR11, que é um fundo que é bem famoso aqui no Brasil, pode-se falar assim, pra gente usar de exemplo aqui pra gente estudar. Então quando você abre aqui no Status Invest, você já vê qual é a cotação do fundo atualmente. Então a cota do KNR11 custa R$ 129,24. Aí aqui já vem um ponto bem importante da nossa análise, que é o Dividend Yield. Dividend Yield, para quem não sabe, é basicamente o retorno que esse fundo deu para o cotista em dividendos. Então, por exemplo, aqui 6,59%. Isso significa que nos últimos 12 meses o fundo pagou 6,59% do valor da cota em dividendos. No caso, R$ 8,52 correspondem a 6,59 de R$ 129 reais. Então esse é o retorno. E é que já cabe a gente ver um primeiro ponto. Será que vale a gente investir nesse fundo imobiliário pelo dividend yield que ele paga? Porque, pensa comigo, a gente tá no Brasil, onde a taxa Selic já está em 7,75% ao ano, enquanto eu gravo esse vídeo no dia 5 de dezembro. E a tendência dos juros é de aumentar. Então você concorda comigo que o fundo imobiliário, por seu investimento em bolsa, corre um certo risco. Então, primeiro ponto, você olha esse dividend yield, aqui no caso é mais baixo que a Selic. Você pensa, será que vale a pena correr esse risco de investir nesse fundo, podendo ter um retorno maior e mais satisfatório em investimentos muito seguros, como por exemplo o Tesouro Selic, que é um investimento do Tesouro Nacional, que é o mais seguro do Brasil, e ainda com a possibilidade de ter a tendência de alta nessa rentabilidade, ou então acabar correndo o risco do fundo imobiliário e ter um rendimento de 6,5%. Então esse é o primeiro ponto a você considerar. O rendimento, claro, não leve só isso em consideração, porque também existe o potencial de valorização a longo prazo. Porém, considere que você pode ter um retorno maior e de forma mais segura em ativos da renda fixa, que atualmente está ficando bem atrativo aqui no Brasil com a alta dos juros. Então aqui a gente pode ver o gráfico da cotação, isso aqui não é tão relevante. Aí aqui tem o valor patrimonial por cota. Então o que é isso? É basicamente a estimativa do valor do patrimônio do fundo. Esse valor do patrimônio é publicado nas demonstrações financeiras do fundo. Então ele considera o valor real dos imóveis, o valor que esse fundo tem em caixa.
Então aqui a gente pode ver que o KNRI tem um ponto positivo, ele está sendo negociado bem abaixo do seu valor patrimonial. No caso, então ele tem um indicador de preço sobre valor patrimonial de somente 0,83. Então isso aqui a gente pode olhar como uma oportunidade de comprar esse fundo mais barato. Porém, como eu tô dizendo, tudo no mercado financeiro existe uma causa. Então se o preço do fundo imobiliário caiu e está sendo negociado a um múltiplo bem baixo, como é o caso aqui do KNRI, a gente pensa, por que esse preço está assim? Como eu falei, atualmente está sendo mais atrativo investir na renda fixa. Então se os juros sobem, não faz sentido você correr um risco de estar em um investimento em bolsa, podendo ter um retorno de 7,75% ao ano no Tesouro Selic. Então com a alta dos juros, se torna mais atrativo você investir em renda fixa do que ter os fundos imobiliários. Então assim acaba tendo uma queda na demanda e o preço cai junto com a demanda. Porém não significa que você não deve investir nisso. Você pode aproveitar a queda do preço para ter uma oportunidade de ganho no futuro. Então pensa comigo, você vai começar a comprar cotas agora quando o preço está mais baixo e no futuro, sei lá, daqui a 3 anos os juros voltam a cair aqui no Brasil e aí fica mais atrativo investir em fundos imobiliários de novo. E aí você ganha na alta, ganha com a valorização dessas cotas. Então lembre que o fundo imobiliário tem esses dois lados. Não é só o retorno do aluguel, do dividendo, e sim você também tem um ativo que vai se valorizar com o tempo. Então aqui a gente pode ver como é que é feita a distribuição de dividendos do KNR11. Aqui os períodos ele compara aqui 2020 com 2021. É basicamente um fundo que paga dividendos mensalmente, a gente pode ver aqui nos últimos 5 anos. É um fundo que tem um pagamento de dividendos constante e que não deixou de pagar aqui dividendos aos cotistas mensalmente. Então isso aqui é um ponto bem positivo e que é bom você olhar também do fundo que você for analisar. E claro, pessoal, isso aqui não é uma recomendação de investimento você comprar o KNR11 e nada. Pelo amor de Deus, estou usando isso aqui só como exemplo. Então, bem, olha a periodicidade do pagamento de dividendos, que não são todos os fundos que pagam dividendos mensalmente e você tem que prestar atenção nisso. Bem, então aqui mostra um gráfico do patrimônio líquido. Isso aqui não é tão relevante, mas claro, é interessante que a gente veja um fundo que o patrimônio líquido tem essa tendência de alta. Aqui no caso a gente pode ver que nos últimos anos o patrimônio líquido do KNRI veio crescendo bastante, agora se estabilizou de 2020 para cá também por conta da pandemia. Mas enfim, aqui mostra o resultado do fundo. Claro, você pode ler os resultados, mas assim, não é tão crucial você prestar atenção no resultado do fundo como em uma ação, por exemplo, pelo fato do fundo imobiliário não ser uma empresa em si, e sim o fundo de investimentos que você vai investir de forma indireta no mercado imobiliário. Então tem esse mente que não é tão essencial assim você ler as demonstrações financeiras. Então eu vou pular essa parte. Bem, aqui a gente chega num ponto muito importante, que são os imóveis, os ativos, que aqui o Status Invest traz isso aqui de forma bem completa e clara pra gente. Então a gente pode ver aqui, ó, os imóveis que o KNR11 tem. Aqui eles têm diversos edifícios em São Paulo, a gente pode ver aqui, ó, edifício Madison, que tem, aí aqui mostra a vacância dos imóveis também, que eu tava falando que é importante você prestar atenção. E aqui eles também trazem outro indicador que é a inadimplência. Inadimplência, pra quem não sabe o que é, se basicamente tem aluguéis atrasados. Então, sei lá, o fundo tem que receber 100 mil reais por mês de aluguéis e 5 mil reais desses 100 mil estão atrasados. Então a inadimplência seria de 5%. Também a gente pode falar que a vacância financeira e inadimplência acaba dando no mesmo, certo? Então aqui a gente pode ver que aqui eles têm bastante imóveis entre São Paulo e no Rio de Janeiro, e aqui mostra isso nesse gráfico, a distribuição por estado. A gente pode ver que 68% do fundo está concentrado em São Paulo, aí 17% em Minas Gerais e 14% no Rio. Isso aqui não é um ponto negativo, afinal São Paulo é um estado onde tem um mercado imobiliário bem aquecido, então é um fundo que está exposto, né, a regiões que tem um mercado imobiliário bem interessante e com um risco um pouco mais baixo. Então aqui a gente pode ver que a maior parte dos imóveis do fundo são edifícios ou então centros de distribuições. No caso, por exemplo, a Amazon tem centro de distribuições, vários e-commerces têm centro de distribuições, que é basicamente um centro de distribuição ao pé da letra. Então vai se guardar produtos lá e vai ter todo um serviço de logística ao redor disso. Então, bem, aqui a gente pode ir vendo, aqui é os imóveis do fundo. Aqui a gente já vê com a vacância um pouco mais alta, 2,4%, e aqui os demais edifícios. Mas bem, a gente pode ver aqui passando o olho, claro, eu não estou fazendo uma análise aprofundada desse fundo, mas que é um fundo que tem uma vacância muito baixa. Aqui os imóveis que mais tem uma vacância mais alta tem 2,4% de vacância, aqui tinha outro 2,4%, então é um fundo que tem a vacância bem controlada e que a gente pode ver que está bem confortável no quesito dos inquilinos aqui desses imóveis, certo? Outro ponto importante para a gente ver é aqui, ó, o vencimento dos contratos. Ninguém aluga um imóvel para sempre, existe um contrato para isso.
Então a gente pode ver o vencimento desses contratos, ou seja, quando esse fundo vai parar de receber os aluguéis de parte desses imóveis. Aqui a gente pode ver que a gente está em uma posição bem confortável aqui em relação ao KNR11, porque 80% do fundo, ou seja, 80% desses imóveis possuem um vencimento do contrato acima de 36 meses. Então isso é bem confortável para a gente. Os imóveis vão continuar sendo alugados, a maior parte deles, por um período bem longo. Aqui a gente pode ver que é a parte mínima que vai se vencer em um prazo curto aqui de 6 a 9 meses, ou então de 3 a 6 meses. Aqui é menos de 0,2% do fundo. Então isso aqui está bem controlado em relação ao vencimento dos contratos. Preste bastante atenção nisso, porque às vezes o fundo tem poucos ativos e os vencimentos do contrato, os vencimentos dos contratos dos aluguéis às vezes são no curto prazo, e aí o fundo já tem poucos imóveis e com os contratos se vencendo, ele vai parar de receber aluguéis. Então preste atenção nesse ponto. E aqui outro ponto que é legal a gente ver, mas que não vai fazer tanta diferença assim, é o indexador do contrato. Explicando aqui o que é. Existe a inflação, certo? Que é o aumento dos preços ao longo do tempo. E com os aluguéis dos imóveis, a gente sabe que os preços não são congelados, ou seja, os preços variam de acordo com o tempo. E aí aqui esse indexador dos contratos é o seguinte: qual o índice de inflação o fundo indexou o preço do aluguel? Então, se o preço do aluguel será reajustado com o IPCA, que é o índice geral de inflação do consumidor, ou seja, dos produtos que a gente compra, ou então do IGPM, que é o índice de inflação dos imóveis em si. Isso aqui não é tão relevante a gente ver assim, porque no fim do dia os dois vão seguir a mesma tendência, seja de alta ou de baixa. E aqui outro ponto do fundo são os ativos financeiros, no caso, como eu falei, os papéis. Aqui a gente pode ver que o fundo tem pouquíssimos papéis, então é majoritariamente um fundo de tijolo. Então, bem, é basicamente isso que você deve ver na análise de fundo imobiliário na prática no Status Invest. Claro, existem outros diversos sites que você pode estar usando, como por exemplo o Funds Explorer, que é outro que eu gosto bastante, ou então Trademap. Mas eu estou usando o Status Invest porque ela é gratuito e eu gosto de usar ele para analisar os fundos imobiliários, certo? Bem, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que isso me ajuda demais a continuar trazendo esse conteúdo aqui para vocês. E me segue também lá no Instagram, @MatheusMGuzmão, que lá todo dia eu tô postando conteúdo novo sobre investimento, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, valeu!